Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma devocional hoje. Hoje a gente vai falar de um assunto, não só de um capítulo da Bíblia, mas antes de começar, pega o seu caderno, a sua Bíblia, para você fazer as anotações dos versículos que eu vou falar aqui, para depois você meditar sobre eles, orar em cima deles e pedir a Deus para te dar uma revelação, se ainda tem alguma falta de perdão no teu coração, alguma mágoa. Antes de começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, ativa o sininho aqui embaixo, a gente fica bem aqui embaixo, ao lado do meu canal assim, tem um sininho, pra vocês ficarem por dentro dos vídeos que eu posto. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu separei, tá lá em Lucas 17, 3, 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo, dizendo arrependo-me, perdoe-lhe. Perdão, ele não é uma opção. Você não pode fazer uma escala de perdão. Esse erro eu vou perdoar. Aquele erro eu não perdoo. É imperdoável. Primeiro que a gente tem que lembrar, gente, que Deus ele nos perdoa todos os dias. Tá? Deus ele perdoa qualquer tipo de pecado. Então quem somos nós para ficar fazendo uma escala de pecado? Para ficar colocando opção de pecado, entendeu? E outra coisa muito interessante que a gente vê aqui em Lucas 17:3 é que Jesus fala assim: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Não é brigar, não é xingar, não é gritar. Repreender é você chegar no seu irmão e falar: olha, você fez isso comigo, eu não gostei, eu não me senti bem, tá? Você magoou os meus sentimentos e isso não é certo, você não pode fazer isso. Mas eu te perdoo, pronto, sabe? Isso é repreender, tá? É você chegar e explicar pro teu irmão que aquilo que ele fez não foi certo. A repreensão, ela é muito boa, assim, porque ela vem com uma solução. Você fala pro seu irmão, você fala, olha, você não pode tratar as pessoas assim, porque isso causa isso, isso causa aquilo. Hoje em dia nós temos um caso enorme de ansiedade, depressão, transtornos. E quanto mais a pessoa, ela nos ofende, nos magoa, tenta nos ofender, tenta nos magoar, mais chances de desencadear alguma dessas coisas aí a gente tem. Então, é muito importante a repreensão. Outra coisa que eu separei tá lá em Mateus 18, 21 e 22. Diz assim: então Pedro aproxima-se dele e diz: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7? Então Jesus diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui Jesus não tá falando que você tem que perdoar 490 vezes. Ele tá falando que quantas vezes for necessário você tem que perdoar. Porque Deus ele nos perdoa quantas vezes é necessário. Então, o perdão, ele serve para nos deixar mais parecidos com Cristo. Não é esse o nosso papel de cristão? Ser mais parecidos com Cristo, buscar isso todo dia. Então, o perdão está incluído nisso daí. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é que o perdão não é esquecer. Muitas vezes a gente tem mania de pensar que porque a gente lembra daquela situação, a gente não perdoou e a gente não consegue esquecer, então a gente não vai perdoar. Lá em Jeremias 31, 34, é a passagem que Deus fala que ele não se lembra mais dos pecados daqueles povos. Só que, se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai ver que Deus, ele se lembra das coisas. Só porque ele não coloca isso em primeiro lugar. Ele não coloca o fato dele saber das coisas erradas que a gente já fez acima do perdão dele. E é isso que a gente tem que fazer. Se você ficar esperando você esquecer, ou se você assimilar o esquecimento com o perdão, a gente nunca vai conseguir perdoar. A gente precisa entender que a gente sempre vai lembrar, porque o nosso cérebro, ele guarda essas coisas. Então, vira e mexe, ele vai ficar jogando isso daí na tua mente. Então, você tem que fazer o quê? Se lembra? Lembrei. Eu perdoei essa pessoa. Você fala, eu já perdoei essa pessoa. E eu não vou mais colocar esses problemas acima do meu perdão com ela. Você tem que escolher não jogar isso na cara dela. Você tem que escolher não ficar se lembrando disso quando ela te pedir um favor. Se a pessoa pecou contra você, se ela se arrependeu, ela vem aqui e te pede um favor. Ao invés de você se lembrar daquilo que ela fez e falar, eu não vou ajudar essa pessoa. Você vai se lembrar daquilo que ela fez, você vai falar, eu perdoei essa pessoa, porque Deus me perdoou todos os dias. Entendeu, gente? Então, é uma questão de escolha. Você precisa escolher deixar o perdão acima das suas lembranças. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Deixa bem claro aqui que a gente precisa perdoar para ser perdoado. E não é só nesse versículo que Jesus fala isso. Ele fala
em outros versículos também, tá? O perdão, gente, ele bloqueia. Isso aqui, Mateus 6, 14 e 15, a gente pode entender que a falta de perdão, ele bloqueia. Ele bloqueia as bênçãos de chegar na nossa vida, ele bloqueia as orações de serem respondidas. Ele bloqueia, sabe? Gente, a falta de perdão é um fardo que nós não precisamos carregar. Lá em Hebreus 12, 14 e 15, eu vou ler para vocês, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. A amargura, ela contamina todo mundo que está ao nosso lado. E outra coisa, quando você tem a falta de perdão dentro de você, a gente, inconscientemente, a gente fica estressado, a gente fica nervoso, dá insônia, tá? Você não consegue confiar nas pessoas, às vezes até quem mora com você desconfia de tudo. Isso tudo é amargura, sabe? Então a amargura, ela afeta todo mundo ao nosso redor, gente. Então vamos nos lembrar que o perdão, ele bloqueia. Nós precisamos liberar perdão, gente. Sai liberando perdão pra tudo quanto é lado aí, pra todo mundo. Ah, Leide, essa pessoa fez uma coisa comigo, me feriu demais, eu não consigo perdoar. Pede a graça de Deus, seja humilde, se humilha ali perante o Senhor e fala: Deus, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Eu sou pequena, a minha força é pouca para perdoar. Me ajuda. Deus, ele vai te ajudar. Eu quero falar também, gente, que a gente precisa perdoar primeiro. Se você é um cristão, você tem que entender que você precisa perdoar primeiro. Eu tinha uma mania de ter que ter a última palavra sempre, e a pessoa tinha que vir atrás de mim pra pedir perdão. Então eu era assim, a pessoa me magoou, eu me afastava da pessoa, era como se a pessoa tivesse morrido pra mim. E aí, se essa pessoa não viesse falar comigo, não viesse falar: olha, eu errei e tal, cara, eu ficava o resto da vida sem falar com essa pessoa. Tanto que Deus, quando ele foi trabalhar o perdão em mim, eu tive que pedir perdão para 2 pessoas que eu não tinha feito nada assim, aos meus olhos, de grave, sabe? As pessoas, elas me difamaram, elas me caluniaram, elas foram falsas comigo, e eu sempre fui amiga dessas 2 pessoas, e eu tive que ir atrás delas para pedir perdão. Eu tive que pedir perdão e dizer que eu perdoava elas, sabe? Então, assim, Deus quebrou o meu orgulho lá na raiz mesmo, sabe? Arrancou. Então, nós precisamos entender que a última palavra não tem que ser da gente. Se você é um cristão, você tem que ir pedir perdão primeiro. Isso é um sinal de que essa pessoa é mais madura espiritualmente. Nós precisamos ter isso em mente, tá, gente? Eu sei que é complicado você falar: cara, mas foi fulano que errou comigo, por que eu tenho que ir lá e falar com ele? Porque é o certo a se fazer, é o melhor a se fazer. A gente vence o mal com o bem, tá? E o perdão, ele é uma arma infalível contra o inimigo. Eu quero falar sobre Mateus 5, 39, do 39 ao 42, que diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a face outra. E o que quiser pleitar contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então, quando uma pessoa vem te ofendendo, te acusando, te magoando, ame essa pessoa, sirva essa pessoa, porque assim você vai desarmar ela não vai ter mais armas contra você. Como eu disse, a gente vence o mal com o bem, e se nós queremos ser exemplos de Cristo, nós devemos seguir o que ele está falando aqui pra gente, nós devemos seguir a palavra de Deus, gente. Isso aqui é um manual para o cristão, não é só a Bíblia, é um manual, nós precisamos disso. Perdoar não é conviver, tá? Muita gente pensa que perdoou, ela tem que voltar a ser amiga daquela pessoa que foi falsa com ela, que feriu ela e tal. Mesmo se aquela pessoa não mudar, a pessoa tem que estar convivendo ali. Não é conviver. Perdoar não é conviver. Você pode amar uma pessoa, perdoar ela, mas não conviver com ela. Então tira esse fardo das suas costas. Para de pensar que se você perdoar, você tem que voltar a conviver. Até porque as coisas mudam, gente. A gente não consegue mais confiar naquela pessoa, né? Então, assim, eu costumo pensar assim: quanto mais as pessoas nos magoam, nos ferem,
a gente vai deixando de confiar nos homens e vai passando a nossa confiança só para Deus, depositando a nossa confiança em Deus. Então chega um ponto que você não precisa mais de amigo para você ficar desabafando todo dia. Não tô falando que não é legal você sentar e trocar uma ideia com um amigo, mas reclamar jamais, gente. Por favor, para de reclamar de marido, de filho, de trabalho, de estudo. Não reclama. Trocar uma ideia é diferente de reclamar, tá? Então eu costumo pensar que o desabafo é um tipo de você estar reclamando. Então é muito melhor você ir lá e conversar com Deus. Conta para Deus todos os seus problemas. Gente, Deus ele dá uma luz para você e você consegue resolver seus problemas, entendeu? Então, para finalizar, eu quero falar um pouco de Efésios 6:12, que lá diz que o nosso inimigo é Satanás. Então, gente, ame, ore por quem te feriu. O diabo ele usa pessoas para te destruir, destruirá elas também, né? E quando perdoamos e amamos, nós estamos quebrando essas armadilhas. O amor é a nossa melhor arma. Então, a sua melhor arma contra Satanás, quando ele tentar usar uma pessoa para te ofender, para te ferir, é o amor, é o perdão. E onde tem amor, tem perdão. Por que Jesus falou que o amor é o segundo maior mandamento? Porque se você ama, você perdoa. Se você ama, você trata bem. Se você ama, você não faz acepção de pessoas. Então nós precisamos cultivar o amor ao próximo. Nós precisamos pedir para Deus para nos dar este dom do amor. Porque sem amor, gente, nada nós podemos fazer. Nós precisamos entender isso, tá? E como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos caminhar como Ele caminha. É claro que a gente não vai ser perfeito como Ele, mas a gente precisa buscar isso todos os dias. A gente precisa ter um esforço aí, porque Deus ele conhece o seu coração. Na hora que Ele vê que você está se esforçando de todo o teu coração, que você quer realmente viver aquilo ali para agradar a Deus, para obedecer a Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai derramar sobre você a graça dele, tá? Ele vai te conceder esse dom do amor e você vai conseguir desfrutar da sua vida, porque a falta de perdão ela impede que nós desfrutamos da nossa vida. E não foi para isso que Deus nos colocou aqui. É claro que Deus nos colocou aqui para cumprirmos o propósito, né? Mas esse cumprir o propósito envolve, gente, uma vida feliz, uma vida plena, tá? Então, se você tá passando por alguns problemas, se você não consegue resolvê-los, ou se você tá pedindo muito uma coisa para Deus, mas Deus não te concede essa coisa, e se Deus te prometeu algo e essa promessa tá demorando demais vir, ora, pede para Deus sondar o teu coração e te mostrar onde que tem uma falta de perdão. E lembre-se, nós erramos todos os dias com os outros. Muitas pessoas não vêm falar com a gente. Muitas pessoas não vêm falar que a gente magoou, ofendeu. Às vezes sem perceber a gente faz isso. E essas pessoas não vêm falar. Então pede para Deus te mostrar se você ofendeu alguém, se você magoou alguém. E vai até essa pessoa, peça perdão e seja livre desse fardo que pesa as nossas costas e nos impede de dar um passo que Deus já preparou pra gente ali, tá? Então essa foi a nossa devocional, um pouquinho mais longa, mas esse assunto é muito necessário, é muito importante para a nossa vida e nós precisamos perdoar, sim, quantas vezes for necessário. Então, até semana que vem, gente. Um beijo para vocês e fiquem todos com Deus.